Pessoal, acho que nesse momento já ficou claro para a gente aqui que o céu é o limite em termos do que a gente pode fazer no ggplot, né? Eu vou trazer mais aqui para vocês uma representação de duas variáveis numéricas com duas variáveis categóricas. E a gente vai trazer até algo mais além disso, só para a gente demonstrar, fazer uma pincelada final aí nessas possibilidades, certo? Então, eu vou trazer aqui uma nova seção. Essa seção vai se chamar 3F, né? Porque a anterior era 3E, tá? E aqui eu vou trazer duas variáveis numéricas mais duas categóricas, certo? Vamos dizer que a gente queira analisar modo de viagem e posse de automóvel e isso, né, em um painel, em um grid 2D de gráficos de dispersão para as variáveis tempo e distância de viagem. Veja como é simples fazer isso aí, tá, gente? Eu vou trazer o EM e dentro desse EM eu já vou chamar a função ggplot, tá? No nosso statics, né, eu vou colocar x dist viagem, y tempo viagem. E aí, como eu vou trazer essas variáveis categóricas para o grid, não vai ser necessário para a gente aqui colocar mais nada dentro do mapeamento estético. Então, eu vou trazer aqui um geoMPoint. Quando eu faço isso, só para a gente lembrar, eu tenho um gráfico de dispersão para todos os dados do meu problema. Bom, mas eu quero então fazer um Facet Grid, né? E aí, nesse meu grid, eu quero que as linhas sejam relativas à posse de automóvel, posse auto, e as colunas, né, sejam relativas ao modo de viagem, tá? Então, vou trazer aqui modo viagem, certo? Vou dar um Ctrl Enter. Observe agora que a gente tem todas essas combinações possíveis dessas categorias das variáveis, né, dos níveis das variáveis categóricas e um gráfico de dispersão para cada uma delas, tá? Uma outra maneira da gente fazer isso, né, é utilizar somente a coluna ou a linha do grid e conseguir utilizar um recurso de cor para outra variável categórica. Então, exemplo aqui, eu vou tirar a linha, certo? De posse alto e vou colocar a cor dos pontos como posse alto, tá? Posse alto. Vou dar só um Enter aqui para baixo, para a gente ter isso mais organizado. Eu vou dar um Ctrl Enter. Veja que agora a gente tem as colunas dos modos de viagem e os pontos, né, coloridos de acordo com a posse de automóveis, certo? Vou acrescentar mais variáveis categóricas aqui, tá, gente? Para a gente falar de duas variáveis numéricas com três categóricas, né? Então, vou pegar esse exemplo daqui de cima e vou colocar aqui para vocês que, bom, eu já tenho o grid, né, de posse de automóvel e modo de viagem. Eu vou querer dizer que, sei lá, o símbolo, né, o shape, né, desse ponto seja de acordo com a variável sexo, né? Então vou dar Ctrl Enter e aí vejam, não fica muito bom, né? Porque tem muitos pontos sobrepostos, mas veja que agora eu tenho o formato dos pontos relativo a sexo em cada um dos gráficos de dispersão e os nossos painéis. Então, eu tenho três variáveis categóricas, duas numéricas. Eu vou colocar a cor, porque eu acho que fica melhor, certo? Não, vou deixar shape, né? Porque agora eu quero colocar mais uma numérica para ser representada aqui. E nessa numérica eu quero a cor dela. E nessa cor eu quero um fator de renda, tá? Então, quando eu der um Ctrl Enter, veja que eu tenho uma coloração de renda aqui, com azul mais fraquinho é maior renda. Então agora eu tenho três variáveis numéricas junto com outras três variáveis categóricas representadas no nosso gráfico. Então vejam que as possibilidades são enormes, né? Uma vez que a gente constrói uma representação que ela seja intuitiva, né? E que ela consiga entregar aquilo que a gente espera fornecer ao público, né? Convencer o nosso público a respeito do que os dados estão dizendo, a gente precisa só entender se isso vai ser bem assimilado ou não, né? E fazer os ajustes necessários, as edições visuais necessárias para que a gente consiga entregar isso da melhor forma para o nosso usuário. Então, de novo, o céu é o limite com o que a gente pode fazer aqui com o ggplot 2, certo?